Salve, salve, investidores. Vamos dar uma olhada como computou o mercado no dia de hoje, né? De manhã para os membros eu passei os pontos de volatilidade. E agora no fechamento, esse vídeo vai para o YouTube também, né? Então vai para todo mundo, não só para os membros, né? Então o fechamento, análise de fechamento eu vou deixar disponível para todos, né? E também vai para o nosso curso do estudo Quant, né? Trade com dados. Então vamos lá. Como que se comportou o mercado no dia de hoje, né? Então logo pela manhã que nós precificamos os ativos, né? Então a gente faz um acompanhamento para fazer o cálculo de arbitragem global. Então aqui eu tinha o fechamento do mercado do Ibovespa 170.653, né? O SP500 pela manhã, o futuro, ele estava tendo uma alta de 0,20. O Nasdaq uma alta de 0,76. Commodities tendo uma alta de 0,38 e o DXY tendo uma queda de 0,09, né? Então o Infut ele abriu na região dos 173,025 e o delta global aqui positivo, né? Então com esse delta global positivo e o fechamento do Infut no dia anterior na região dos 172,665, então aqui eu tenho um preço justo na região dos 75,625, né? E no nosso modelo aqui de cálculo de arbitragem, ele estava mandando uma compra, né? Inclusive compra forte, enfim, arbitragem barato e forte, compra forte, expectativa de alta na abertura, viés de alta no mercado global, né? E ele vindo buscar o justo, né? Então esse era os nossos indicadores pro mercado futuro do Infut, né? E vamos dar uma olhada no que aconteceu. Então grava bem esse número aqui, ó. Preço justo, né? Ele abriu no 173,025 e eu tinha um justo aqui na região do 175,625, né? Então, vamos dar uma olhada no que rolou após esses cálculos que nós fizemos, né? Então, o Infut às 9, ele me dá uma abertura aqui na região dos 173,025, conforme eu tinha falado com vocês, né? Vou marcar aqui, fica legal. Então ele abriu nessa região. Enfim, ele tinha uma resistência aqui que eu fiquei de olho nessa média de 50 períodos, né? Inclusive, ó, chegou nessa região, ele bateu algumas vezes para romper ela, né? Então, ele veio até testar o fechamento anterior, né? Mas tinha força compradora, com gap, enfim. E o gatilho, né? Ó, ele abriu bem em cima do gatilho aqui de compra, né? Então, a compra foi acionada logo na abertura, no primeiro candle do dia, né? E aí o que ele fez? Ele veio até o meu primeiro alvo aqui, que é essa resistência, né? Média de 50, enfim. Muitas vezes ele até passa, né? Mas coloquei como primeiro alvo aqui a média de 50, enfim. E depois o que aconteceu? Ele veio a corrigir, né? Veio buscar a média de 9, para depois buscar de novo a de 50. Ele ficou, né, zigue-zagueando entre a média de 9 e de 50. Chegou até a perder essa média de 9, mas não perdeu o gatilho de compra, né? Então o preço aqui, ele veio testar essa compra, mas depois fechou acima nesses dois candles, né? Aqui dando uma nova entrada, né? E aqui sim ele ganhou força no movimento, enfim, para romper a média, segurou no gatilho, né? Nos outros dois candles anteriores, ficou acima da média de 9 e rompeu a média de 50, né? Mostrando força compradora, né? E aí sim ele veio pegar o alvo, inclusive, né? Então ele deu dois trades aqui, né? Logo na abertura e depois nessa zona de briga aqui que ele ficou, né? Fazendo um range nessa região. Enfim, quem ficou de olho acabou percebendo esse movimento e principalmente, eu sempre falo para vocês, ó, perceber o padrão que o preço está fazendo nas regiões do gatilho, né? Então aqui é a força compradora no teste do gatilho, né? Prevaleceu e o preço ficando acima. Então o stop nessa compra é perdendo o gatilho, né? Então o gatilho no 72.982 ele me dá uma compra, preço abaixo disso, sai do trade e enfim, foi estopado na operação, perdeu a volatilidade de alta, não faz sentido nenhum, tá comprado, né? E não foi o que aconteceu hoje, ó, ele veio testar aqui, ó, só no primeiro candle do dia, né, que ele acabou perdendo, mas fechou acima, e nas outras regiões aqui ele testou
mas sempre fechando acima do gatilho de compra, né? E aqui ele rasgou para cima, enfim, já pegou no alvo da operação, né? Nosso primeiro alvo. E como a força compradora foi predominante no decorrer do dia, né? Ele veio pegar a média de 200 períodos também, enfim, depois fechou acima, veio até o eixo institucional, trabalhou bem nessa região e depois segurou na média de 200 períodos, né? Encontrou a média de 50 também e foi embora, né? Acima do eixo institucional, veio testar o eixo institucional de novo, para depois, ó, chegar no nosso preço baseado em dividendo yield e para buscar também o preço justo baseado em arbitragem. Lembra que eu falei para vocês gravarem, né, a região do preço justo, ó, onde que ele foi hoje? Certinho, né? Então ele estava bem descontado, o nosso indicador mandando comprar, né, barato, enfim, o mercado global, delta global positivo, né? E isso também mostrou que o mercado hoje estava com viés de alta, né? E uma alta de 1,58, né? Chegando por poucos pontos, né? Ele não chegou próximo do preço justo aqui, por causa de 103 pontos, ele não veio bater o preço justo baseado em arbitragem, né? Então esse foi o Infut no dia de hoje. Enfim, tudo isso eu passei para os membros no de manhã, né? Início do pregão. Agora vamos dar uma olhada aqui no dólar. O dólar, o doleta, né? Então o dólar ele já acionando a venda, enfim, veio segurar, ó, nessa região aqui, ó. Olha o que essa região aqui representa, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Vou diminuir o gráfico, que legal. Um canal de alta, né? Canalzinho de alta aqui, ó. Se está dando para perceber, ó, ele veio segurar bem nessa região aqui, ó. Bateu uma vez, duas vezes, três vezes, né? E na quarta vez aqui, ele acabou perdendo, né? Então ele perdeu esse canalzinho de alta. Enfim, eu também estava de olho nele, né? Continuando. Então ele perdeu aqui o canalzinho de alta, né? Mas antes, ó, ele segurou. Então eu estava olhando bem. Inclusive ele aciona o gatilho de venda, né? E eu saí nessa operação aqui. Depois ele teve um repique, veio testar a venda, estopar a venda, encontrou a média de 50 nessa região, depois veio trabalhar próximo da média de 9, perdeu ela, né? E o tempo todo, olha, se recusando a ficar acima da média de 9 períodos, enfim, de novo acionou o gatilho de venda, né? Então ele veio testar a venda, estopou ela, encontrou uma resistência aqui na média de 50 para depois acionar a venda, e ele acionou a venda de novo. E aí o que ele fez, ó, veio testar esse canal, perdeu esse canal, enfim, e veio em direção ao nosso alvo, né? Inclusive aqui tem a média de 31 dias também, né? Então a região é importante, ele veio buscar ela, né, para fazer o teste. Enfim, perdeu ela, né, e ficou abaixo do nosso alvo, né? Então o dólar também, assim como o Infut, atingindo o alvo da operação da venda, né, nosso primeiro alvo. Então o dólar hoje tendo uma queda, enfim, veio testar essa venda, perdeu essa venda, mas depois acionou de novo, dando uma nova oportunidade de entrada para quem ficou de fora no primeiro momento, né? Enfim, então esse foi o dólar no dia de hoje, tendo uma queda de 0,74. E esse é o nosso projeto Estudo Quant Trade com dados, né? Então, como que funciona esse projeto? Através dos padrões de movimento de preço, a nossa análise quantitativa ela acaba encontrando esses pontos de volatilidade. E esses pontos de volatilidade é definido justamente por esses padrões de movimento de preço. E esses pontos de volatilidade, tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora, é o início da volatilidade. E pode ver que os padrões de candle, enfim, volume ou qualquer outro indicador que você utilizar, ele vai convergir com a nossa análise, né? Então, a partir do momento que há o rompimento dessas linhas, que eu chamo de gatilho, seja na ponta compradora, seja na ponta vendedora, se inicia um aumento de volatilidade e esse aumento de volatilidade ele vai, né, dar o que todo trader precisa, né, que é volatilidade, enfim, e os pontos certos para você entrar na sua operação. Então a nossa análise quant ela acaba complementando também a análise de vocês, né, implementando, é uma implementação para a análise de vocês, é mais um indicador que vocês podem utilizar pro seu operacional, independente de tipo de operação que você utiliza. Aqui eu utilizei as médias de 9, de 50, né?
são as médias que eu gosto de usar, 200, 400, mas tem gente que usa a média de 8, de 9, enfim, de 21 períodos também. Então, cada trader vai ter a sua maneira de operar, mas o importante aqui é você ter a percepção do início da volatilidade, que são esses respectivos gatilhos, né? Na ponta vendedora, o gatilho de venda, na ponta compradora, o gatilho de compra, enfim. E no caso do Infut, a gente também está implementando outro tipo de cálculo, né? Que é o cálculo de arbitragem, né? Para a gente ter o preço justo, enfim, preço justo baseado em dividendo yield, preço justo baseado em arbitragem. Então tá bem interessante esse projeto, enfim, trazendo para vocês um trade quantitativo através da análise de dados, né? A gente tem os pontos de volatilidade. Se você tem interesse em conhecer um pouco do projeto, eu convido vocês a assistir o nosso curso, né? São mais de 250 operações, bem mais, né? De 250 operações que a gente realizou com esse conceito. Enfim, e nesse curso a gente vai explicando toda a metodologia, né, que a gente utiliza, enfim, quando tem gap, como que a gente trabalha, enfim, é um curso que vai mostrar para vocês como que funciona esse conceito, que é bem simples, né? Não foge muito disso aqui que eu expliquei para vocês. E se você tem interesse em se tornar membro, entre no nosso grupo do Telegram, que eu vou abrir inscrições futuramente, né, para novos membros. E através do grupo do Telegram vocês vão ter essas informações, né? Então, se inscreva no nosso canal no Telegram e se inscreva também no nosso canal no YouTube e acompanhe o nosso curso completo na nossa playlist, né? Então, esse pessoal, esse foi o mercado futuro, o Infut no dia de hoje e também o Dolfut, né? Trazendo aqui para vocês mais um trade quantitativo baseado em padrões de movimento de preço e análise de dados. Então é isso, pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.